E o adversário da nossa alma, ele começa a nos observar e ele começa a planejar, arquitetar planos para destruir a promessa que Deus tem para nós no futuro. Né? Porque a vontade do adversário não é que nós venhamos servir a Ele, a Deus. A vontade do adversário é que nós venhamos ser derrotados, envergonhados, sem futuro, sem perspectiva de vida, sem ter voz, porque quando nós temos voz, alguém vai nos ouvir. E a vontade do diabo é nos calar para que ninguém possa nos ouvir. Então, amados, que nós venhamos entender que a nossa luta não é contra o nosso adversário, né? Quando eu estava fazendo com meu sobrinho, ele falou: tia, você já sabia que quando eu era criança, eu sempre ouvia vozes, eu sempre escutava aquela voz dizendo que eu tinha que cair no mundo do alcoolismo, que eu tinha que virar alcoólatra, que eu tinha que virar viciado, que eu tinha que fazer muitas besteiras, que ninguém me amava, que minha mãe e meu pai não me amavam, que eu não era ninguém, que eu não tinha nada. E eu falava: meu filho, eu sei, eu acredito, sabe por quê? Porque é dessa forma que o diabo trabalha. Quando ele me falou isso, amados, não foi novidade para mim, porque Deus ele já havia me revelado antes que o inimigo da nossa alma, ele começa a trabalhar, a plantar sementinhas quando nós somos crianças. É por isso que nós temos que orar pelos nossos filhos. É por isso que quando nossos filhos na infância, criança, ainda está aprendendo a falar, chega e fala algo para nós, nós temos que dar atenção, amados, porque o inimigo ele já está ali agindo, né? Porque quando nós crescermos, o inimigo ele não quer que nós venhamos viver a vontade do Senhor, o propósito que ele tem para nós. Porque cada uma de nós neste lugar temos um chamado e um propósito. Mas, amados, no meio de tantas vozes, nós nos perdemos no meio do caminho. No meio de tanta dúvida, de tanta confusão, no meio de tantas dores, no meio de tantas feridas, a gente não consegue mais saber quem somos. A gente se perde no caminho, esquecemos do propósito, esquecemos da promessa, esquecemos do chamado. E aí começamos a viver como o inimigo quer, perdido, né? Cego espiritualmente, sem saber para que nós viemos, o que estamos fazendo aqui. Mas nessa noite, o Senhor nos ensina, nessa tarde, o Senhor nos ensina que nós temos que nos revestir das armaduras. Porque com as armaduras do Senhor, nós vamos conseguir vencer essa luta espiritual, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas principados e potestades. E neste século que nós estamos vivendo, a guerra é maior. Né? Não dá mais para a gente viver desapercebido. Nós venhamos guardar esta palavra no coração, agradeço a oportunidade. Amém.